Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web, ao vivo. Sexta-feira, 11 de julho de 2014, faltam 434 dias para o início da Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo que nos interessa, né, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Virgílio, boa tarde a todos. Essa Copa do Mundo nos interessa, até porque a que está em vigor agora vai acabar, né? Que ressaca, hein? Que ressaca. Que ressaca desses 7 ressacas, né? 7 ressacas. Rogério, 4 anos da Rádio Estação Web, dia 5 de julho no último, né? Parabéns. Parabéns para todos nós. 4 anos de muita atividade, de muito trabalho, e que esses 4 anos dupliquem, tripliquem, quadripliquem para que nós continuamos o nosso trabalho de levar muita informação, muita música e muito entretenimento ao ouvinte internauta espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Sem dúvida alguma. E contamos hoje aqui no estúdio da Rádio Estação Web por Estação Rugby Clube com a presença mais que ilustre do senhor Andrés Benavides, locutor da Rádio La Más Linda de Quito, no Equador, que pode ser acessada, que pode ser ouvida no 101.3 MHz lá do Equador, e também tem um canal na DirecTV. Boa tarde, Andrés. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui. O Andrés que está no Brasil para cobrir a Copa do Mundo de futebol, mas vai participar aqui falando um pouco de rugby e futebol conosco, né, Andrés? Hola, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes, Virgilio, Rogerio. Para mí es un placer estar acá en Brasil, sinceramente, con la cobertura y las transmisiones de los compromisos. Lo he invitado y ahí lo ha hecho conmigo Rogerio, precisamente para el territorio ecuatoriano, la Copa del Mundo de Brasil, en donde, en verdad, qué dolor y qué sufrimiento para Brasil, que es el país del fútbol, con una goleada tan impresionante que nadie creía, porque nadie podía pensar que a Brasil le van a hacer 7 goles en su casa, en su estadio, con su torcida, con su gente, con todo aquí, que se pensaba que podía llegar a la final. Yo, personalmente, anhelaba una final entre Brasil y Argentina. No quería que llegue ningún equipo europeo a la final. Pero bueno, ya se dio así, es una pena por Brasil. Ojalá Argentina alcance el título, sinceramente, y que Brasil quede tercero, que Brasil tenga esa dignidad de quedarse en la tercera posición en esta Copa del Mundo. No es como Luis van Gaal dice, el técnico de Holanda ha manifestado que no es necesario jugar por el tercer lugar. Yo pienso que sí. Uno cuando va a una competencia, cualquiera que sea por más amateur que esta signifique, uno tiene que ir y buscar y ganar. No estoy de acuerdo con lo que dijo Luis van Gaal, que él manifiesta que no se tiene que jugar el partido. Sí, porque va en contra de todo el espíritu, ¿no? Exactamente. Es en contra del espíritu deportivo, es en contra del anhelo del deportista. Por algo te preparas. Si te vas a preparar durante 2, 3, 4 años o quizá mucho más tiempo, como lo viene haciendo la selección alemana, lo que pasa es que Alemania fue muy inteligente en 2 cosas: en completar su fútbol de fortaleza, de potencia, llevándolo a Pep Guardiola del Bayern Múnich. Acuérdense ustedes que Pep Guardiola dirige hoy al Bayern Múnich. ¿Y cómo juega el Bayern? El tiquitiqui brasileño, el tiquitiqui argentino, el tiquitiqui ecuatoriano. Eso está haciendo Pep Guardiola en Europa. Así lo puso al Barça en España. Y recordemos que España, para ser campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010, 9 jugadores de España eran del Barça. Hoy, en esta Alemania, no sé si llega a ser campeón. Yo no quiero que sea campeón del mundo Alemania, quiero Argentina y tercero Brasil, porque yo soy sudamericano. Yo pienso que las selecciones sudamericanas son las que tienen que brillar. Entonces, hoy el Bayern Múnich en la selección alemana tiene 7 jugadores. Saben lo que es el tiki-tiki sudamericano. Saben lo que es ese toque y toque y toque que tiene el sudamericano. Esa habilidad, ese talento, ese ingenio
que no lo tienen los alemanes. Es un tema forzado para los alemanes, porque lo han tenido que aprender, pero lo han aprendido bien. Sí, y cómo hemos aprendido. Y cómo, espero que hemos aprendido. Espero que hemos aprendido, Andrés. Mas hoje, 11 de julho, em 1984, nascia na Cidade do Cabo o Abertura Morné Stein. E este é o Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos com clareza, simplicidade, interação e informação. Hoje, com o Rogério, com o Andrés Benavides, que já viu que vamos ter muito assunto para falar aqui. Comigo, Rogério Barbosa e Andrés Benavides, na gerência do Estação Rugby Clube de hoje aqui pela Rádio Estação Web, desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Guanabara é campeão no Rio de Janeiro. São José, Deca campeão, é assunto para o Estação Paulista, com Fernando Strongren. Amanhã o Paraná conhece sim o seu campeão. Tem quiz Subec, tem palpite termolar e muito mais. Estamos ao vivo, muito ao vivo, hein? Mandem sua mensagem através do número código de área 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805, ou mandem a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube, ou mande sua mensagem para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Melodia FM de Pelotas, 106.1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105.9 MHz, além, é claro, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional. Você pode ouvir o Estação Rugby Clube pelo podcast www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. A gente pede desculpas por semana passada o programa não ter ido ao ar, em função do alto volume de chuvas que caiu em Porto Alegre na sexta-feira passada, que deixou o bairro do Anchieta, onde ficam os estúdios da Rádio Estação Web, debaixo d'água. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube.
Voltamos em nome da Cultural Way Intercâmbios Especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. www.culturalway.net. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, Facebook, facebook.com/rugbyclub, ou escute nosso programa em podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Andrés, conhece o rugby? Já viu alguma coisa pela televisão? Como é? Eu sei que no Equador é muito pequeno ainda, mas está crescendo. A ver, tuve la oportunidad de ver un poco de rugby en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando fuimos a transmitir los partidos para allá, cuando he ido a Argentina también, un poco de Uruguay, de igual forma, he visto rugby ahí. ¿Qué más? En Europa, vi en Europa, en Holanda, vi en Alemania un poco de rugby, pero en Ecuador está haciéndose, está creciendo poco a poco la actividad de rugby, pero ahí estamos, es decir, pienso que es un deporte que se está expandiendo para conseguir luego mayor popularidad. Andrés, eu queria que você contasse um pouco mais da tua trajetória dentro da rádio, de onde você é de Quito, capital do Equador. Queria que você contasse um pouco mais da sua carreira e da rádio La Más Linda lá em Quito, e contasse um pouco da sua cidade natal, porque eu ouvi falar uma vez que várias casas de Quito não tem telhado porque chove pouco. É verdade essa história? No, llueve mucho en Quito. Ah, bom. Llueve mucho en Quito. A ver, bueno, yo empecé cuando tenía 19 años de edad. Allá por el año de 1990 con el Mundial de Italia, un periodista muy famoso en Ecuador que se llama Pancho Moreno, Alfonso Lazo, hoy ya está mayor, está retirado de la actividad, pero él tuvo la gentileza. Yo hacía atletismo, yo era atleta, entonces un día en la pista se acercó y me dijo el camarógrafo con el asistente del programa de él, Pancho Moreno, es el artista famoso de quien les hablo. Me dijo un día, Andrés, el camarógrafo me dijo, estábamos en un torneo sudamericano de atletismo, y me dijo, Andrés, danos haciendo una entrevista, queremos que hagas la entrevista. Le digo, pero yo no sé entrevistar, yo no soy periodista. Y me dijo, pero tú eres deportista, tú sabes de esto, pregúntale. Ah, bueno, dije, no hay problema, yo le pregunto. Entonces yo le pregunté, hice la entrevista. Me parece que era un deportista argentino, uruguayo, porque era un torneo sudamericano. Y entonces tenía 19 años, había terminado la secundaria, el colegio, iba para la universidad. Y entonces se llevaron la entrevista al canal de televisión. Era el único programa deportivo en Quito hace 25 años. No había otro programa deportivo, era el programa líder de ahí de Quito. Y entonces me dijo, al otro día, Alfonso Lazo, Pancho Moreno, Alfonso Lazo era el nombre original, Pancho Moreno su seudónimo, su apodo, digamos, ¿no? Y entonces me llama por teléfono a mi casa y me dice, Andrés, licenciado, decía así, él hablaba así, ¿ya? Él ya era mayor, y me dice, quiero que trabaje con nosotros. Le digo, ¿yo? Pero si yo no... Dice, no, dice, no es que usted no sabe, usted sabe mucho, usted conoce del deporte. Muy buena su entrevista, excelente su entrevista. Ah, le digo, bueno, si está excelente, entonces no hay problema. Yo me emocioné mucho porque él me llamó, era un periodista famoso, me llamó y dije, bueno, yo voy. Y fui. Y ahí empecé, y ahí fue, y era el Mundial de Italia 1990, que yo tenía que poner el audio de los partidos en el programa se llamaba Ronda Deportiva, hace 25 años, entonces ya, un día en ese programa les voy a contar una anécdota, no estoy muy largo, no, por favor. Allá, y entonces resulta que un día se fue el camarógrafo del programa, y entonces don Alfonso, Pancho Moreno, me dice, haga cámara usted. Digo yo, pero yo no sé hacer cámara. No, usted sí sabe, vaya y hágalo. Dije, bueno, en ese entonces no se manejaban derechos de transmisión de televisión, no habían derechos de transmisión para los canales, podíamos filmar todos los canales.
Y todos filmaban para el noticiero. Y acá era un programa deportivo donde se sacaban todos los partidos. Bueno, entonces yo voy a grabar, le dije, no hay problema. Cuando yo fui a grabar, yo no sabía grabar, no sabía hacer cámara. Puse la cámara en el centro de arriba del palco del estadio. Empecé a grabar el partido. Y la imagen era color azul, color verde. Así estaban mis imágenes. Yo llevé mis imágenes al canal y le dije, y primero tenía que poner, locutar él los goles. Y le dije, pero le digo, don Alfonso, las imágenes están verdes, yo no puedo. No, están muy bien, no se preocupe que están muy bien. Pero yo sabía que no estaban bien. Y de ahí, bueno, llevaron al canal y de ahí entonces un camarógrafo me dijo, no, esto hay que hacerlo de otra forma. Y finalmente pasó esa anécdota. Y después fui a diversas radios en Ecuador, también con otro gran periodista ecuatoriano como Carlos Efraín Machado. Él me invitó a trabajar en su radio, y ahí me hice en radio, fui haciéndome y consolidándome en radio. Después pasé a una radio muy querida en Quito, muy querida, Radio Quito, la voz de la capital. Radio Quito, de Quito, resulta que en esa radio yo estuve 5 años como narrador y de ahí la persona que estaba a cargo se fue, pero yo me quedé como director de la radio de deportes ya en ese entonces, y al mismo tiempo fui a la televisión, a Gama Visión, que pertenece al grupo, trabajo un poco con Televisa de México. Y entonces me llevaron allá, a ese canal de televisión, y trabajaba en esa radio que es muy querida y que yo la quiero mucho, le llevo en mi corazón a Radio Quito, porque ahí me hice como relator de radio y trabajé mucho con RCN de Colombia, con RPP de Perú, con Panamericana de Bolivia, con Continental de Buenos Aires, Argentina, con Rivadavia también de Argentina, y a ver, me olvido de alguien, Universal de Uruguay, Radio Universal de Uruguay. Trabajé mucho con esas radios a nivel internacional y con Radio Única de Miami. Trabajé mucho con ellos y así, y luego en televisión. Apareció una cadena en ese entonces, luego PSN. Sí, ¿se acuerdan? PSN, televisión. ¿Se acuerdan? Sí. PSN, Sports Network. Pan American Sports Network. Trabajé ahí en PSN. En PSN yo reporteaba de Ecuador para toda Latinoamérica, lo que hoy es Fox. Sí. Lo que hoy es Fox, prácticamente hoy es Fox. Trabajé mucho con ellos. Trabajo inclusive con el grupo de torneos y competencias. Ah, de Ávila, ¿no? Sí, de Ávila, de Argentina. exacto. Torneos y competencias tiene otra empresa que se llama Full Play. Ah, sí, que tiene los derechos de la Libertadores. Exacto, entonces yo trabajo para ellos, yo les transmito el fútbol desde Ecuador para ellos. Trabajo en televisión igual, en televisión lo hice con RTS también, Red Telesistema. Este canal tiene varias estaciones de televisión en Sudamérica. Tiene en Paraguay tiene 4 canales. Sí, uno de ellos es TV Cerro Corá. Sí. Exactamente, es el mismo grupo. El Canal 9 de Argentina, donde está Víctor Hugo Morales ahora trabajando. Vítor Hugo Morales, só para dizer, pessoal, foi o narrador do gol do Maradona. Do gol de mão e daquele do barrilete cósmico. Exactamente. Disculpe, Andrés. No, esa es la verdad, sí. Muy buen relator. A ver, de ahí en RTS transmití muchos torneos a nivel de televisión. En Gama Visión ya lo había hecho, Liga Española, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, eliminatorias al Mundial. En RTS hice campeonatos mundiales, Sub-20, Sub-17, Champions, Eurocopa, Juegos Olímpicos, la Euroleague. Maravilloso, una época maravillosa con ellos, porque digamos los torneos más lindos del fútbol del mundo, todos los torneos. Juegos Olímpicos hice solamente un juego olímpico de Beijing en China. Más he estado en fútbol,
Pero sí, si me ponen a relatar boxeo, gimnasia, lucha, todo eso, tenis, lo puedo hacer. Lo hice en los Juegos Olímpicos, baloncesto também. E Andrés, sabemos que o futebol é o esporte mais popular do Equador. E qual é a equipe mais popular do Equador? Barcelona. Barcelona de Guayaquil. El equipo más popular de Ecuador es Barcelona. El equipo de mayor logro internacional es Liga. LDU. Sí. Que logró el título en el año 2008 acá, en el Maracaná. Yo transmití ese partido de la Copa Libertadores, final de Copa, lloramos, gritamos porque quedamos campeones. La primera ocasión un equipo ecuatoriano como campeón, antes Barcelona había sido subcampeón. 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces. Pero lo que pasa es que Barcelona es un equipo que está en el corazón de la gente, es un equipo muy popular, muy querido. Liga es un equipo más... particular. Más particular, exacto. Pero muy glorioso por sus triunfos. Y hoy trabajo para DirecTV Sports en cuanto al fútbol. Relato fútbol todo el tiempo. Y también trabajo para el grupo de RTS. Sigo con ellos trabajando con Full Play igual. E com rádio, a mais linda, que tem os direitos de transmissão da Copa do Mundo Brasil. Agora, explicando para o público brasileiro, eu queria que o Andrés explicasse os significados de Espoli e Emelec, que são 2 equipes do Equador, mas são siglas. Quais são os significados de Espoli e Emelec? Ya, Espoli es Escuela de la Policía. Es un equipo que nació en la Policía Nacional del Ecuador. Quizá, digo yo, no sé si en el mundo es el único país donde hay equipo de la policía a nivel de fútbol, ¿no? Sí. Porque en otros deportes la policía sí interviene de otros países, pero de fútbol no. De fútbol Espoli es Escuela de la Policía. Y Emelec es una, digamos, empresa eléctrica, porque siempre era apoyado por la empresa eléctrica de Guayaquil. Inclusive hoy su presidente es dueño de una empresa eléctrica totalmente, ¿no? Y bueno, y así nos ha tocado digamos, dentro de esto nos ha tocado la cobertura les comentaba, informar el Mundial de Italia 90, Estados Unidos 94 ya me tocó transmitirlo, ese Mundial ya transmití para radio, el Francia 98 no, ese Mundial no lo había hecho. 2002 sí, estuve en Japón informando en directo. La primera vez que Ecuador estuvo en un mundial. La primera vez que estaba en un mundial. Y estuve para Televisa México, para Ecuador, para Gamavisión y para Ecuavisa, que es otra cadena también de televisión. Después Alemania 2006 lo hice para Radio Quito, para una revista que yo hago también. Hago una revista igual. Me olvidaba de la revista. Y 2010 Sudáfrica, que transmití para radio, e agora que eu estou transmitindo para radio também. Bom, e o futebol é muito popular no Equador, mas o Equador também, e as pessoas não conhecem, mas tem um palmarés no tênis invejável. Tem Nicolás Lapente, que teve entre os 5 mais do mundo no ranking da ATP, mas o Equador já teve um campeão de Wimbledon, Roland Garros, se não me engano, Pancho né? Segura. Pancho Segura. Él fue precisamente campeón en Wimbledon. Él fue uno de los grandes tenistas mundiales, ¿no? De los tenistas mundiales. Andrés Gómez fue Gómez también. Top 10 del tenis mundial. Ganó un Roland Garros también. Y Nicolás Lapenti, que estuvo entre los 5 mejores del mundo a nivel de tenis. En atletismo, un campeón olímpico como Jefferson Pérez. En marcha. Tenemos una vicecampeona del mundo en pesas, halterofilia, ¿no? Alexandra Erazo, que también consiguió, Alexandra Escobar, que consiguió la medalla de plata. Y así, es decir, no han sido grandes los triunfos, pero teníamos una atleta que venía siempre a correr aquí en Sao Paulo, la San Silvestre. Sí, claro, me acuerdo. A ver si te acuerdas. Pequeñino, como dicen ustedes. Era sempre, baixinho. Sim, era sempre. Era ele que vencia no masculino e a Rosa Mota portuguesa que vencia no feminino. Exactamente. Eu vou me lembrar. Ganó 5 veces la Sao Paulo, la San Silvestre en Sao Paulo. Yo he venido mucho para acá. Verdade. Rolando Vera. Rolando Vera. Rolando Vera. Ganó muchas veces la San Silvestre.
siempre venía a correr la San Silvestre y yo no tenía Navidad por él y ni Año Nuevo porque venía a transmitir acá en Sao Paulo. Sim, mas parabéns. É um país. O Equador tem 10 milhões de habitantes? 15 millones 15 ahora, millones. 15 millones. Según el último censo, antes nos decían 11, hoy somos 15 millones. Ha crecido, es una población. Ecuador es un país muy lindo, Sí. pequeñito, pero es muy lindo. Tiene sierra, tiene costa. En la sierra tienes muchos volcanes, hay nevados. Pasa el callejón interandino también, el callejón interandino que cruza por Colombia, que va por Ecuador, que va hasta Chile. Entonces todo ese callejón interandino. Y eso en la sierra. En la costa tenemos unas lindas playas. No le pide favor a Copacabana ni a Ipanema. Son hermosas las playas en Ecuador. Son muy lindas. Galápagos. Tenemos las Islas Galápagos. Es una de las 7 maravillas del mundo. Exato. Las Islas Galápagos. Eso tiene Ecuador. Entonces Ecuador es un país muy rico en su biodiversidad, en su naturaleza, en su cultura. Pequeñito, pero es muy lindo, es muy bonito. Y luego la Amazonía. También tiene Amazonía, donde cruza el río Amazonas. Sí, o río Amazonas nace ali, nace no Ecuador. Nace en Ecuador. Entonces está ahí, ¿no? Es decir, estamos precisamente con todo eso que tiene Ecuador y que vas de una ciudad a otra, tienes frío aquí, pero en Quito tenemos el mismo día las 4 estaciones. Sí. Hace sol, llueve, clima primaveral y un tremendo frío. E Andrés, qual que é a altitude de Quito? 2.800 metros. 2.800 metros. 2.800 metros. Ecuador se privilegia por otro lugar también, la mitad del mundo. Sim, é claro. É a Sí, metade do mundo. yo vivo ahí, yo vivo en la mitad del mundo. Vivo en plena mitad del mundo. A 2 cuadras del monumento a la mitad del mundo. Ahí vivo yo. 2 quadras? Ahí moro yo. Bem no meio do mundo mesmo. Sí. A mitad del mundo. E Andrés, com relação à altitude, você sente a diferença quando vem para um lugar onde é mais próximo do nível do mar? O teu organismo, desculpa, eu sou leigo nisso, mas o teu organismo sente alguma coisa? Me siento muy bien. Cuando uno baja, se siente muy bien porque hay más oxígeno. Sim. El problema es cuando vuelve uno. Ahora que vuelvo, casi 40 días después, sí. Ahí me va a pesar. Ah, bom, bom. Bom, Andrés, participa do programa aqui com a gente. Foi muito esclarecedor esse papo. Muito obrigado mesmo pela aula e parabéns pela carreira. Muito obrigado. Muchas gracias a ustedes, sinceramente, porque Rogerio ha sido mi soporte acá en Brasil. Le he solicitado muchas cosas. Estoy muy agradecido con Rogerio. Gracias a ti, Virgilio, también, porque este tipo de programas contribuyen al desarrollo deportivo de un país. Es importante. No solo de fútbol vive el hombre. Sim, também há outros deportes. E é por isso que a gente está aqui no Estação Rugby Clube. No Estação Rugby Clube. Bom, e em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time e visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec da semana repete o Quiz Subec da semana passada, hein? Qual o nome da bola da Copa do Mundo de 99? Todo mundo sabe que toda Copa do Mundo tem sua bola e cada bola tem um nome, tá? Eu não quero o nome da marca, tá? A marca todos sabem que do rugby é a Gilbert. Mas como na Copa de Futebol, toda bola também tem um nome. 2014 é a Brazuca, 2010 foi a Jabulani, 2006 foi a Tingeist, 90 na Itália foi a Etrusco. Mas e aí? Eu quero saber o nome da bola da Copa do Mundo de Rugby de 99. Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um prêmio Subec. Andrés, faz ideia do nome da bola da Copa de Rugby de 99? De rugby del 99. Esa está muy buena pregunta. Rogério procurou saber? Olha, procurei saber, mas até agora não achei o nome. Bom, se você sabe a resposta do Quiz Subec, manda para rugbyclube@globomail.com. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar.
E o palpite termolar dessa semana tem a ver com o duelo de amanhã da decisão do Paranaense entre Curitiba e Maringá. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Vai levar o prêmio do palpite termolar quem acertar ou chegar mais perto do resultado de Curitiba e Maringá amanhã. Rogério, o teu palpite termolar. Vamos lá, Curitiba e Maringá, decisão do Paranaense, né? Duas equipes fortes, chegaram com méritos aí a essa final. O Curitiba vence. Curitiba vence por 15-9. 15-9. Andrés, quer arriscar um palpite? Bueno, no hay problema. A ver, voy con Rogério, que dice que Curitiba vence 15-10. 15-10. E eu coloco Curitiba por 20 pontos, 25-5. Por 20 pontos. Eu vou colocar... Goleada. Pro rugby seria uma goleada. Bom, mas manda, se você é um Walter Mercado do Bola Oval, manja mesmo, manja de rugby, manda o teu palpite termolar para rugbyclube@globomeio.com e concorra a um super brinde exclusivo termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Guanabara é o campeão estadual do Rio de Janeiro. A equipe do Guanabara quebrou uma hegemonia niteroiense de 32 anos e venceu o campeonato de 2014 do estadual do Rio de Janeiro. No campus da Universidade Federal Fluminense em São Domingos, uma partida muito nervosa e com os ânimos de jogadores e torcedores à flor da pele, o Guanabara superou o Niterói por 24-15, com parcial ao intervalo de 14-10 para os cariocas. O Guanabara anotou 4 tries com Marlon, Fred, Cleiton Vanelli e um try penal. 2 conversões de Gabriel Maia. O Niterói fez tries logo no início com Locke, Diogo Grael, irmão do Davi Grael, e Maurinho Amorim. Na história do Campeonato do Rio de Janeiro são 19 títulos do Niterói, equipe da Cidade Sorriso. Guanabara possui 2 títulos, Rio também, e a UF, Universidade Federal Fluminense, um campeonato estadual. Parabéns, Guanabara! Estação Rugby Clube. São José Deca campeão paulista. É assunto para o Estação Paulista com Fernando Strong, que chega agora. Grande Fernandão, boa tarde. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os fãs da Bola Oval ligados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais um Estação Paulista, que esta semana é dedicado aos representantes do interior que encerraram nesta quarta-feira, feriado da Revolução Constitucionalista em São Paulo, a edição de 2014 do Campeonato Paulista de Rugby, que teve São José obtendo seu 10º título, e o Wallace de Louveira rebaixado para o Paulista B em 2015. A edição deste ano do campeonato, que reúne os melhores do rugby paulista, foi marcado pela estreia de um novo formato com 8 times. A novidade, que promoveu 3 equipes do Paulista B de 2013, fez ecoar mais forte entre as 4 linhas o sotaque interiorano, com Jacareí e Wallace fazendo sua primeira participação na primeira divisão ao lado do tradicional e poderoso São José. Mesmo com alguns jogos equilibrados entre os grandes e os novatos, ao final das 7 rodadas da primeira fase, a divisão entre os clubes recém-chegados e os clubes mais tradicionais de São Paulo se manteve, com o time joseense liderando invicto a tabela, seguido pelo Band Saracens, SPAC e Pasteur. Na metade de baixo da tabela ficaram os estreantes da Poli em quinto, seguidos pelo Wallace, Rio Branco e Jacareí. Com este quadro definido, foram disputadas, no último fim de semana de junho, os jogos dos 2 quadrangulares que desenharam a tabela final do Campeonato Paulista de 2014. Na disputa pelo título, o São José fez valer o mando de campo e bateu o Pasteur em casa, se classificando para a final contra o SPAC, que derrotou o Band na outra semifinal. Já na fuga pelo rebaixamento, Poli e Wallace não aproveitaram o fato de jogarem em seu próprio campo, perdendo as semifinais para Jacareí e Rio Branco, que se enfrentaram no último sábado em Tapecerica da Serra, abrindo a rodada final, na disputa do 5º lugar. Ao final dos 80 minutos, os pelicanos não conseguiram impor a experiência sobre a juventude do time do Vale do Paraíba, que registrou 23 pontos contra 10 do time da capital. 4 dias mais tarde, enquanto muitos brasileiros ainda se recuperavam da derrota da seleção de futebol frente ao selecionado alemão, os fãs do rugby paulista se deleitaram com 3 jogos decisivos no campeonato estadual. O
Parque Esportivo do Trabalhador, na capital, foi palco de 2 deles. Com a chuva marcando presença, os universitários da Poli receberam o Wallis para o jogo que decidiria qual dos 2 estreantes voltaria para a segunda divisão no próximo ano. Em um jogo apertado, os representantes do interior não conseguiram segurar a pressão da Poli e ficou com a derrota por 20-14, depois de terminar o primeiro tempo empatado em 7 pontos. Com o resultado, o Wallis vai disputar o Paulista B em 2015, enquanto a Poli se prepara para enfrentar o vice-campeão da segunda divisão pela permanência na elite. Em seguida, foi a vez de Pasteur e Band Saracens fazerem o único jogo sem a presença de um time do interior. Com o placar mais elástico do fim de semana, o Band ficou em terceiro lugar ao vencer o clube francês por 29-8. Se os pontuadores movimentaram os placares dos demais jogos, a disputa pelo título foi marcada pelo trabalho da defesa do São José e do SPAC, que promoveram um duelo de gigantes entre os campeões paulista e brasileiro de 2013. Diante de mais de 1.000 pessoas presentes em São José dos Campos, e com a torcida ilustre do pequeno Rafael, que assistia sua primeira partida de rugby ao lado do pai, Fernando Portugal, que se recupera de uma cirurgia, os joseenses saíram com a vitória por 6-3. Depois de um segundo tempo com o placar inalterado e um penal perdido por Leco do SPAC nos minutos finais. Com essa conquista, o São José trouxe para o interior o 10º título paulista nos últimos 11 anos. Terminada a primeira divisão do Campeonato Paulista, São José, SPAC, Band, Pasteur e Rio Branco se preparam para o Super 10, que começa na próxima semana, enquanto Jacareí e Poli têm mais uma semana para se prepararem para o confronto paulista que abre o Grupo 1 da Taça Tupi, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Antes de passar para os demais placares do fim de semana do rugby caipira, é preciso olhar para o que foi esse primeiro ano do Campeonato Paulista com 8 times na primeira divisão. Como eu disse anteriormente, o campeonato ainda manteve uma clara divisão entre os clubes mais tradicionais e os 3 estreantes, que, ao lado do Rio Branco, ocuparam a parte de baixo da tabela, com a Poli sendo o único entre esses 4 a vencer 2 jogos. Mas se engana quem acredita que promover os 3 primeiros colocados do Paulista B foi uma atitude prematura da Federação Paulista. Obrigados a jogar contra os grandes clubes paulistas, que também figuram na elite nacional, os times que hoje formam um pelotão intermediário, composto pelos estreantes do Paulista A e os líderes do Paulista B, têm tudo para crescer de forma mais acelerada, ao pôr em prática seu treinamento contra quem possui experiência e conhecimento prático consolidado. Mas esses mesmos clubes não podem se deixar levar pela crença de que só por estar ali, disputando com grandes nomes, vão continuar a crescer. O trabalho fora de campo também é importante para manter uma equipe organizada e com atletas e comissão técnica livres para focarem nos treinamentos. O Wallis, por exemplo, tem que se planejar para manter o ritmo no segundo semestre, já que seus futuros adversários do Paulista B seguem com jogos até o final de setembro. Do outro lado, o Jacareí, que possui uma história construída a partir das categorias de base, que chegou nos últimos anos ao adulto, não pode celebrar a 5ª colocação final e se esquecer que terminou a primeira fase na última colocação. Afinal, se a meta é também estar entre os melhores clubes brasileiros em 2015, o caminho se estreita, já que no próximo ano o Super 10 dá espaço para o Super 8, com o 8º classificado do brasileiro deste ano, enfrentando o campeão da Taça Tupi. Enquanto os clubes da elite paulista entravam em campo para a rodada final, as demais categorias do Campeonato Paulista também promoviam seus jogos. No Paulista B, a briga pela liderança segue dividida entre o Tornados de Indaiatuba e o Lechuza. Ambos os times venceram seus confrontos do fim de semana, com os representantes de Sorocaba e Itu vencendo o União Rugby Alphaville, na Grande São Paulo, por 27-17, e o Tornados batendo em casa o Ilhabela Green Sharks por 43-21, com direito a hat-trick de Alcino Amato. Antes da vitória no Paulista B, o Tornados sofreram um revés contra o SPAC, na categoria M19, em um jogo que terminou 76-5. Os representantes de Ilhabela também puderam começar a semana comemorando uma vitória nos Jogos Regionais de Caraguatatuba. O torneio, realizado no litoral paulista, contou pela primeira vez com o rugby como modalidade extra. Os Jogos de Rugby de Areia reuniram 250 atletas de 12 cidades do litoral e Vale do Paraíba, nas categorias masculino, feminino e M15. Sagraram-se campeãs
Ilhabela, no masculino, e São José, no feminino. Para fechar a rodada de placares pelo interior paulista, o Piratas bateu a equipe do Direito Mackenzie por 50-14 em Americana. Por hoje é isso, mas antes de passar a bola de volta para o pessoal em Porto Alegre, queria deixar meu parabéns para toda a equipe da Rádio Estação Web, que comemorou seu 4º aniversário no último sábado. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Tá aí, valeu Fernandão, muito obrigado pela participação, trazendo tudo mesmo do rugby paulista através do Estação Paulista Rugby Clube. A gente vai para um rápido intervalo, logo voltamos, temos decisão no Paraná, temos mais informações e temos mais Andrés Benavides da La Mais Linda do Equador aqui conosco. Já já a gente volta, não sai daí. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E voltamos para mais um bloco do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. Não se esqueçam, hein? Mandem sua mensagem, participem ao vivo aqui do programa DDD 51 8223 4805, DDD 51 8223 4805. Mande sua pergunta, dúvida, sugestão, elogio, reclamação aqui para mim, para o Rogério. Quer fazer uma pergunta para o Andrés Benavides, que está aqui conosco. O Andrés, que é da DirecTV Equador e locutor da La Mais Linda, que é uma rádio popularíssima lá de Quito, capital do Equador, que hoje está aqui conosco. O Andrés, que está na cobertura do Mundial de Futebol e vai narrar aqui dos estúdios da Rádio Estação Web a decisão de terceiro e quarto do futebol amanhã entre Brasil e Holanda e, é claro, a grande final do Mundial no domingo entre as seleções da Argentina e da Alemanha. Um abraço em especial para a Nádia Alim, da Rádio Cairo, do Egito, e, claro, para o Jorge Moron, da Rádio França Internacional. E interaja conosco, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, ou também interaja através do nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Ouça nosso programa em formato de podcast, www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz
Subec. E o Quiz Subec faz a seguinte pergunta: qual o nome da bola da Copa do Mundo de 99? Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com e concorra a uma camiseta Orgulho de Ser Rugbyer da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E vai levar o prêmio do Palpite Termolar quem acertar ou chegar mais perto do resultado de Curitiba contra o Maringá amanhã pela finalíssima do Paranaense 2014. Manda o teu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Por falar em Paranaense, é amanhã. É amanhã às 15 horas, às 3 da tarde, no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, o Curitiba enfrenta o Hawks de Maringá pela grande final do Estadual 2014. O jogo começa às 3 da tarde e a entrada é franca. O Estadual do Paraná é disputado desde 2006 e desde então o Curitiba venceu todas as edições, com exceção da de 2010, quando o Maringá ficou campeão. O Curitiba, pessoal, foi a primeira equipe no Brasil fundada fora do eixo Rio-São Paulo, lá em 1983, e ao longo da história mudou de nome, por exemplo, chamou-se Colorado em meados da década de 80. O Colorado que em 89 se juntou ao Pinheiros e formou o que é hoje o Paraná Clube, mas o Curitiba Rugby é o Curitiba Rugby, tá? O Curitiba foi a primeira equipe do Brasil fundada fora do eixo Rio-São Paulo. Já o Maringá foi fundado em 2006 e foi campeão estadual em 2010, no jogo que foi a vitória do Maringá por 30-23. E o Maringá, dentro dessa proeza, além dessa proeza, revelou Gustavo Albuquerque, o Rambo, atleta hoje do Curitiba e das seleções e da seleção brasileira de Rugby Sevens. E não se esqueçam, hein? O palpite do placar desse jogo vale prêmio, uma linda térmica dentro do palpite Termolar. Curitiba ou Maringá? Quem leva? E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net, o que tem na TV. Hoje pela manhã tivemos National Rugby League com Seagulls 40, Tigers 8. Amanhã às 13h30, à 1h30 da tarde na ESPN+, temos Total Rugby e, em seguida, às 14 horas, também na ESPN+, Super Rugby com VT, de Crusaders contra Highlanders, também pela ESPN+. Cultural Way, intercâmbio de inglês e rugby à sua medida, o não útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby e um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contacte seus representantes. Estação Rugby Clube. E tivemos na última quarta-feira, dia 9 de julho, o jogo número 3 do State of Origin 2014. O título já era de Nova Gales do Sul e no jogo 3, Queensland superou os azuis por 32-8, pessoal, 32-8, mas como os Blues, Nova Gales do Sul, já tinha vencido os 2 primeiros jogos e com isso levou o State of Origin de 2014, esse jogo só cumpriu tabela. Os tries do Queensland foram de Smith, Slater, Boyd, Aidan Guerra e Cooper Cronk, mais 5 conversões e um penal de Jonathan Thurston, que joga pelos Cowboys de North Queensland. Já Nova Gales do Sul pontuou com o try de Duggan e conversão e penal de Hodgkinson. Estação Rugby Clube. E a cidade de São Paulo foi anunciada oficialmente nesta terça-feira, 1º de julho, como candidata a receber uma etapa da temporada 2015 e 2016 da Série Mundial de Sevens, a principal competição continental anual de Rugby Sevens masculino. A confirmação das sedes escolhidas será no dia 10 de outubro e o Sevens é parte do programa dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, marcando o retorno do rugby aos Jogos Olímpicos. Na última edição, a última edição em que o rugby esteve presente nos Jogos Olímpicos foi na edição de 1924, em Paris. E muitos apontam três os fatores que tiraram o rugby dos Jogos Olímpicos. O primeiro fator, a partir de Amsterdã em 1928, a nova direção do Comitê Olímpico Internacional preferiria enfatizar os esportes individuais. O segundo fator foi a questão do gênero.
no rugby ainda não havia, as mulheres ainda não jogavam tanto rugby assim. Então eles preferiam as modalidades em que houvesse igualdade de gêneros. E um terceiro fator é o fator político. Com a eleição da nova chapa do COI em 1925, quiseram anular todos os esforços do Barão de Coubertin nos anos anteriores. E o rugby era uma das modalidades que o Barão de Coubertin fazia questão que estivesse presente nos Jogos Olímpicos. Então foi uma tentativa de anular todo a força política do Barão de Coubertin ao retirar o rugby do programa olímpico. A Série Mundial de Sevens tem hoje 9 etapas, realizadas de outubro a maio. Recebem o circuito os seguintes países: Austrália, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Escócia e Inglaterra, sendo a América do Sul, portanto, o único continente, né, o subcontinente, já que a América do Norte, a América Central e a América do Sul fazem parte do continente americano, é o único subcontinente sem uma etapa do torneio. Para a temporada de 2015-2016, o calendário será revisto e contará com mais 2 etapas, contará com 10 etapas. Além do Brasil e dos 9 países que já recebem o circuito, são candidatos à sede Argentina, Canadá, Quênia, Singapura, Alemanha, Holanda e França. Rogerão, uma disputa aí séria, hein? O Brasil vai ter que concorrer bem. Vai ter que concorrer bem e preparar uma grande equipe, até porque são 10 etapas, né, e vai contar com 9 países que já recebem o circuito e são candidatos, né? Candidatos à sede, times tradicionais do rugby, com destaque aqui para a Argentina, né? Sim, a Argentina, tem o Canadá e tem a França, né? E levando em consideração as distâncias, teria que sair muito fora, uma candidatura sul-americana sairia muito fora do roteiro de viagens, porque, por exemplo, o calendário já é baseado com relação à localização dos países. Então, a etapa de Hong Kong e a etapa do Japão são muito próximas uma da outra. A etapa dos Emirados Árabes com a etapa da África do Sul também são próximas. A etapa da Escócia com a da Inglaterra também são próximas. A etapa dos Estados Unidos, que sai um pouco fora, que já é mais próxima de outra etapa, que a última etapa do ano termina na Nova Zelândia e recomeça no ano seguinte nos Estados Unidos. Então, o calendário vai ter que ser adequado e eu acho que o único contra aí é a distância. Mas o Brasil está certíssimo, a Confederação Brasileira de Rugby está certíssima em colocar São Paulo como para pleitear a ser sede de uma etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens. Está mais que certa, porque isso contribui muito mais para o intercâmbio com o rugby nacional e, claro, já é um evento teste para os Jogos Olímpicos de 2016. Estação Rugby Clube. E a Namíbia se classificou para a Copa do Mundo de 2015 ao superar Madagascar por 89-10 em Antananarivo, capital Malgaxe. A Namíbia no Mundial estará no grupo de Tonga, Geórgia, Argentina e Nova Zelândia. E é contra a Nova Zelândia, contra os All Blacks, que a Namíbia faz a estreia no Mundial dia 20 de setembro de 2015 no Estádio Olímpico de Londres. Estação Rugby Clube. Bom, das 20 vagas da Copa do Mundo, a Namíbia preencheu a 18ª, a 19ª. Agora resta uma vaga apenas. Resta a 20ª vaga, que será decidida nos playoffs com os seguintes jogos: Zimbábue, segundo colocado na África, contra a Rússia, e Uruguai contra Hong Kong. Os jogos de ida acontecem no dia 2 de agosto, hein? Um sábado, menos de um mês. Zimbábue viaja até Krasnoyarsk, na Sibéria, para enfrentar os donos da casa, os russos. Já Hong Kong cruza o mundo para aterrissar em Montevidéu para enfrentar os teros, no estádio Charrua, dia 2 de agosto. E a Rádio Estação Web vai fazer uma entrevista especial com o Andrés Airaldi, jornalista uruguaio especializado em rugby, para falar mais sobre esse confronto importantíssimo que pode colocar... É um dos confrontos que podem colocar o Uruguai na Copa do Mundo do ano que vem. Então, mais pra frente, mais pra perto do jogo do Uruguai contra Hong Kong, a gente vai falar aqui com o André Zairaldi, que é jornalista especializado em rugby lá em Montevidéu. Quiz Subeck. Já no encerramento do programa, o Quiz Subeck faz a seguinte pergunta: qual o nome da bola da Copa do Mundo de 99? Qual era o nome da bola da Copa do Mundo de 1999? Todos sabem que era a marca Gilbert, mas qual é o nome da bola?
No futebol, as bolas são Adidas, mas cada bola, cada mundial tem um nome. Esse ano Brazuca, no 2010 foi Jabulani. No rugby também acontece isso, hein? Então eu quero saber qual que era o nome da bola da Copa do Mundo de 1999. Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclub@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva o prêmio Subec, camiseta Orgulho de Ser Rugby, linda. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E vai levar o prêmio do Palpite Termolar quem acertar ou chegar mais perto do resultado de Curitiba contra Maringá, pela finalíssima do Paranaense 2014. Manda o teu palpite para rugbyclub@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Bom, Andrés, quero muito agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado por trazer um pouco da tua experiência e contar um pouco da tua trajetória e fazer os ouvintes do Estação Rugby Clube conhecedores mais sobre esse lindo país que eu não conheço particularmente, mas espero um dia conhecer, que é o Equador. Con muchísimo gusto, Virgilio. Muchas gracias a ti, a Rogerio siempre, a la radio, porque para mí es una maravilla ver cómo trabajan precisamente así. En mi país todavía no hay, digamos, ese campo que se haya explotado y que se haya dado esa posibilidad, porque me parece muy interesante la participación de los amigos oyentes que escribieron, que enviaron su mensaje, preguntando y diciendo, bueno, que estamos acá precisamente en la emisora. Muchas gracias para quienes escribieron al programa, a los teléfonos y dieron su mensaje también, ¿no es cierto? Así que gracias a ellos por estar pendientes de tu programa y estar pendiente de nuestra conversación aquí en la emisora. Así que más bien el agradecido soy yo para ustedes por todo el buen momento que me han hecho pasar acá. E, Rogério, para finalizar, maior jogador equatoriano de futebol na história para você? Olha, para mim, Caviedes. Caviedes. Na minha opinião pessoal, Aguinaga. Aguinaga é um senhor, mas eu queria que você contasse um pouco sobre Aguinaga e sobre Caviedes. Eu lembro que quando o Equador não se classificou para o Mundial 98 na França, eu me lembro de uma imagem do Aguinaga muito triste, porque ele levava a seleção nas costas. Só que eu fiquei muito feliz porque acho que ele foi pro Mundial de 2002 na Coreia e Japão com 36 anos, né? Sí, él fue al Mundial de Japón. E na época ele jogava pelo Necaxa. Él fue por 10 años el mejor jugador de México en el Necaxa. Y fue campeón y ganó todo con el Necaxa. Jugó mundiales de clubes. Le fue muy bien a Alex Darío Aguinaga. Pero yo les tengo que decir que Caviedes fue un gran jugador. Él fue goleador del mundo. Fue el mejor goleador del mundo, marcó 46 tantos. Sí, exactamente. En un año. Mientras que Aguinaga durante 10 años fue el mejor jugador en el fútbol mexicano y quizá de lo mejor que se ha tenido en Ecuador. Está entre los mejores, pero el mejor es Alberto Spencer. Alberto Spencer. Goleador que fez 440 gols pelo Peñarol, né? Claro, con Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores de América. Él es el máximo goleador hasta hoy. No hay quien le... Dudo mucho que le vayan a pasar. No hay forma de que le superen los goles que él marcó en Copa Libertadores de América. Alberto Spencer, con la camiseta de Peñarol, fue campeón del mundo con Peñarol. Es decir, 2 veces campeón del mundo con el Peñarol a nivel de clubes en la Copa Intercontinental. Fue lo mejor que se ha tenido a nivel del fútbol ecuatoriano. Después Aguinaga, Ítalo Estupiñán también en México, pero indudablemente que Aguinaga es un jugador emblemático del fútbol ecuatoriano y Jaime Iván Caviedes igual. Lástima de Jaime Iván Caviedes que fue, digamos, él tuvo grandes oportunidades en Europa. Fútbol de Portugal, fútbol de España, fútbol inglés. Pasó por fútbol italiano, llegó al calcio italiano, pero no aprovechó. Él no aprovechó. Él se dedicó a otras cosas y entonces ahí se complicó, pero fue uno de los grandes. E, Andrés, queria que contasse mais sobre o goleiro Manga, que depois ele jogou no Inter aqui, jogou no Nacional de Montevideo e depois do Nacional ele foi pro El Nacional de Quito e fixou residência aí no Equador, né?
Ele é muito querido lá no Equador, né? Muy querido en Ecuador. Por estar precisamente identificado con la tricolor, con lo que él hizo. Fue espectacular lo de Manga, ¿no? Fue espectacular lo de Manga, inclusive para clasificaciones a nivel del mundial y todo lo demás. Con Manga se habría podido llegar, porque Manga estuvo ahí. Fue una pena sinceramente no haber llegado, porque él aportó muchísimo para el fútbol ecuatoriano y aportó inclusive con la escuela de goleros, con la escuela de arqueros para el fútbol ecuatoriano. Ecuador produjo grandes goleros. Carlos Luis Morales de Barcelona, en Barcelona, que llegó a ser vicecampeón de la Copa Libertadores de América, fue a Morales estuvo en el Pórtico. Después José Francisco Ceballos, él también fue de la escuela de Manga en Barcelona, y que llegó a ser campeón con Liga Deportiva Universitaria. José Francisco Ceballos, cuando atajó los penaltis y enfrentando a Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro, fue Ceballos el arquero, fue alumno de Manga. Y Carlos Luis Morales también fue alumno de Manga. Es decir, los mejores arqueros que ha tenido el fútbol ecuatoriano se los debe a Manga. E vai me desculpar, Andrés, acredita, eu não me lembro agora o nome daquele jogador famosíssimo que morreu num quarto de hotel no Catar. Sí. Cristian Benítez. Ele faleceu, pessoal. Exato, ele faleceu em 2011. Sí, falleció el año anterior. 2013. No início de 2013, no quarto de hotel, né? Sí, fue do coração. Lo que pasa que Cristian Benítez, él jugaba para el América de México. Había quedado campeón con el América de México. Recién lo contrata un club de Qatar en diciembre, y en enero del 2013 él va para Qatar, y resulta que fue un malestar primero estomacal, y por el idioma, porque en el tema del idioma no, claro, catarí con español imposible, y además eran fiestas del Ramadán, porque tienen su cultura musulmana. Los cataríes, nadie atendía, estaban ahí todo cerrado, absolutamente todo. Llega Cristian Benítez con su esposa al hospital, algo le sentó mal en el estómago y dejó pasar mucho tiempo. Fue mucho tiempo, había jugado el fin de semana, es decir, el domingo jugó, y el día lunes, en la noche, domingo en la noche, él se va a hacer atender en el hospital, y el momento que le van a atender en el hospital, se demora demasiado, ya no soportaba el dolor Cristian Benítez. Finalmente le hicieron la autopsia y dijeron que era problema del corazón, que había sido un problema congénito del corazón. E acredita que o Equador teria tido uma melhor campanha se Benítez estivesse em campo? Yo creo que sí, porque a Ecuador en el último tiempo, después de Agustín Delgado, compañero de fórmula de Jaime Iván Caviedes, porque con Caviedes y Delgado era una fórmula espectacular, fue goleador de las eliminatorias, inclusive Agustín Delgado, gracias a Caviedes, porque todos los pases los ponía Caviedes, todas las asistencias hacía Caviedes, un jugadorazo Caviedes, un jugadorazo. Y entonces el Team Delgado llegó a convertirse en eso, y a Ecuador le faltaba el goleador. Ener Valencia aportó mucho, pero él no era un goleador. Él apareció en el camino de las eliminatorias al Mundial, y Ener Valencia se convierte en goleador. Pero Cristian Benítez era un goleador de clase, de categoría. Qué pena que falleció, hoy hace goles en el cielo, pero un jugadorazo también Cristian Benítez. Igual triunfó mucho en México, campeón con el Santos en México, campeón con el América de México, con ese gran equipo, ídolo en el fútbol de México. Imagínate, ser ídolo en el fútbol de México es como ser ídolo acá en Brasil, porque México es un país inmenso, Brasil es un país inmenso, muy grande, y Cristian Benítez fue un gran goleador allá, muy reconocido en México. Andrés, muitíssimo obrigado pela presença, sucesso na transmissão de amanhã
Brasil contra a Holanda, sucesso na transmissão da grande final. A gente, claro, como todos os sul-americanos, a gente está do lado da Argentina nessa decisão. E eu espero que tenha tido bons momentos no Brasil e bom retorno para o Equador. E que todo o sucesso do mundo para você e para todo o povo ecuatoriano. No, yo me voy muy complacido. Muchas gracias a ti, Virgilio, por la invitación al programa, a Rogerio por su asistencia siempre, no solo ahora, sino todo el tiempo aquí en Porto Alegre. Porto Alegre, me voy encantado de Porto Alegre, por cierto. Me voy encantado de Porto Alegre. Conocí Gramado, un lugar espectacular, un lugar hermoso de aquí de Porto Alegre. Porto Alegre hermosísimo. No conocía antes Porto Alegre, no había venido yo acá a Porto Alegre. Acá vino mi hermano Julio Benavides a transmitir Interliga. Pero en cambio conocí a Sao Paulo, Río de Janeiro, conocí a Recife, conocí a Manaus muchísimas veces, Santos también, muchas veces. Pero acá a Porto Alegre era la primera vez que venía. Me voy encantado, me han tratado muy bien, la he pasado espectacular. Gracias por todo. E que sigam adelante. Graças, Andrés. Muitíssimas graças. Bom, e aqui na audiência do programa, Luiz Augusto de Piraju, em São Paulo, Vanderlei Serpa, de Porto Alegre, a Laís Souza, de Ivoti, que mandou um abraço especial para o Andrés Benavides, ela que é lá de Ivoti, o Samir Hawat, também de Porto Alegre, e parabéns, ele manda uma mensagem na audiência aqui do programa Estação Rugby Clube, parabéns pelo programa, abraços ao Andrés também, a Diná Bandeira de Pelotas e o Éder Santos de Dois Irmãos e, claro, Peter Miller, lá de São Paulo. Peter Miller, que é comentarista da Rede Contínua, outra rádio web que transmite esporte para o Brasil e para o mundo. Peter mandou o palpite termolar, mandou quem ganharia, mas vai ganhar de quanto? Eu quero o placar, hein? Quero saber o placar. Peter, manda então rugbyclube@globomail.com no palpite termolar desta sexta-feira. Virgílio? Sim. Mais ouvintes aqui mandando o seu alô. Andréia Baroni, em Copenhague, na Dinamarca. Estou curtindo o Estação Rugby Clube neste lindo dia de sol por aqui. Nada como um bom rugby nesse meu dia. Um grande abraço a todos. Tá aí o recado da Andréia Baroni de Copenhague. Tem também o Ricardo Falcão de Porto Alegre, a Diná Bandeira de Pelotas, que já mandou a sua mensagem, e tem também aqui a Giane de São Leopoldo, também nos ouvindo. E a Andrea deve estar curtindo o sol de Copenhague, porque eu ouvi falar uma vez que os dinamarqueses aproveitam muito os poucos meses de... um pouco de calor que eles têm por lá, e julho e agosto fazem parte desses meses. E eu acredito que a Andrea deve estar curtindo aí um sol que se põe meia-noite e volta e abre às 4 da manhã, então deve estar curtindo cada raio de sol que tem aí em Copenhague. Muito obrigado a todos aí que mandaram mensagem pelo mundo afora, que estão na audiência do Estação Rugby Clube, que estão na audiência da Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para eternidade. E essa é do aniversariante de hoje, Sami Arap, que completa 50 anos, presidente da Confederação Brasileira de Rugby. Não há limites para a minha vida. A razão e a lei são meus limites. Apenas tenho uma certeza, que um dia vou deste mundo para outro mais calmo e melhor. Até quando tiver forças para lutar pelo meu esporte e pelo meu país, sigo trabalhando para ver os brasileiros reconhecidos no rugby mundial. Estação Rugby Clube. Que frase significativa, hein, pessoal? Nesses momentos de ressaca de 7-1, vamos lembrar dela e seguir trabalhando, abaixar a cabeça, falar pouco e fazer muito pelo nosso país, pelo nosso esporte, pelo bem-estar de todos, pelo futuro do nosso povo, tá? Com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Fernando Strongen e eu, Virgílio Neto. E, é claro, da presença ilustre do Andrés Benavides, da Rádio La Mais Linda, de Quito, no Equador. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, saudações ovaladas. Muito obrigado e muito rugby pra alma.
Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Semina. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.